Fique ligado no Brasil, gente, que está no ar a partir de agora e fique muito bem informado sobre tudo o que acontece em Belo Horizonte, região metropolitana e também em todo o estado de Minas Gerais. Preste atenção, hein? Atenção, porque a gente vai trazer todas as notícias sobre os serviços em meio à greve dos caminhoneiros. E se você tem alguma denúncia, então, envie para o nosso Banizap no canto alto da tela, vai pintar por aqui agora, manda para cá. Tá rolando um abuso de preços aí e hoje eu já vi que tem uma locadora de carro que tá cobrando R$ 6,49 por litro quando você devolve sem a gasolina. Ai, 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 olha o oportunismo aí. Preste atenção, hoje o programa vai girar todas as informações referentes à greve dos caminhoneiros e os seus efeitos. O prefeito de Belo Horizonte decretou ponto facultativo nesta semana. A decisão foi tomada hoje após reunião com o secretariado na sede da prefeitura. Segundo o prefeito Alexandre Calil, esta é uma medida preventiva em decorrência da greve dos caminhoneiros. Apesar disso, afirmou que os ônibus vão circular na escala normal e que a coleta de lixo também vai continuar a ser feita em toda a cidade. Marcelo Silveira conta agora no Brasil, gente, veja. Os ônibus circularam normalmente até às 9 da manhã e depois rodaram em escala reduzida. As escolas da rede municipal de ensino permaneceram fechadas por conta do decreto de ponto facultativo. Os serviços médicos de urgência e emergência funcionaram com 100% do atendimento e os centros de saúde com metade dos funcionários. Quem precisou de uma UBS até estranhou o movimento. As cadeiras estão todas vazias, né? Isso é muito difícil se encontrar no posto de saúde, um posto vazio. Geralmente os postos estão lotados, às vezes você não encontra consulta. De acordo com a Secretaria de Saúde de BH, o setor está se mobilizando para manter os serviços, mesmo que de forma reduzida. Porém, planejando um dia de cada vez. Nós tivemos uma articulação importante com a Polícia Militar para garantir a chegada do oxigênio no nosso hospital Odilon Berens, nas nossas UPAs. A gente tem trabalhado também com o monitoramento dos insumos, dos medicamentos. Nesse momento, a gente não há essa falta. Esse monitoramento, esse acompanhamento da assistência à população precisa ser feito diariamente e a tomada de decisão no momento certo. No fim da manhã, o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, se reuniu com os secretários e decidiu não decretar situação de calamidade. Porém, informou que o ponto facultativo vai continuar. Nós resolvemos que o ponto facultativo será na terça e na quarta, quinta é feriado, sexta já seria ponto facultativo, segunda-feira nós voltamos às atividades normais. Ainda segundo o prefeito, os ônibus da capital vão circular normalmente e os serviços de limpeza urbana vão continuar atendendo a toda a cidade. De acordo com ele, isso só foi possível porque alguns caminhões-tanque foram escoltados até chegarem aos prestadores do serviço público. Calil disse que a preocupação agora é com a chegada de alimentos aos serviços sociais mantidos pela prefeitura. Nós temos que manter os restaurantes populares funcionando, a alimentação das ILPIs, que são os asilos, a alimentação dos restaurantes populares, essa parte social de alimentação e de abastecimento. Hoje nós temos estoque para quase 15 dias, a parte de transporte público totalmente normalizada e a parte de limpeza urbana totalmente normalizada. Muito bem, vocês estão vendo aí a prefeitura, aliás, os órgãos todos envolvidos, não tem como tirar o corpo fora. A polícia busca alternativas, a prefeitura busca alternativas e a gente vai informando tudo para você aqui no nosso Brasil, gente. Pode pular, depois eu falo de promoção, vamos tocando o barco aqui e para falar o seguinte, a gente precisa saber como funciona o policiamento, né, como está funcionando durante a greve dos caminhoneiros. Como é que está toda a situação, se há algum problema, a questão dos combustíveis chegando aos postos de gasolina agora, como é que fica toda essa situação em todos os 50 postos que receberão combustível. E aí, é segurança para quem vai abastecer, é organização? Para falar comigo agora, ao vivo, Major Santiago está por aqui, por favor, Major. Prazer recebê-lo aqui, sempre um prazer, muito obrigado por ter atendido ao nosso convite. Major, a gente já recebe aqui várias imagens, vídeos, fotos das filas nos postos, mas se é que eu posso tratar como uma boa notícia, acho que nós temos boas notícias e quem traz é exatamente o senhor.
Com certeza. Na verdade, começamos a fazer o abastecimento hoje. Importante frisar, Everton, que essa é uma ação do gabinete de crise, onde diversos órgãos do Estado fazem essa gestão. A Polícia Militar compõe e tem trabalhado arduamente para fazer com que haja redução de dano. Nós precisamos preocupar com filigranas numa situação como essa, onde hospitais, onde creches, escolas passam uma dificuldade e que se os insumos não chegarem, nós podemos ter até óbito de pessoas. Isso é muito sério. E a Polícia Militar, desde quinta-feira, ininterruptamente, está com todos os seus esforços nessas escoltas. E em reunião com a Minas Petro, que inclusive fez uma revisão num gargalozinho que teve aí no próprio site deles, nós tivemos uma reunião com a Minas Petro e essa reunião nós conseguimos fazer com que houvesse o abastecimento de vários postos em Belo Horizonte. E a notícia boa é que a partir de amanhã, a ampliação. Começamos com esses postos e a tendência é aumentarmos o número de postos até a regularização do processo. Então hoje começaremos com 50 postos. Todos os 50 postos contam com policiais para organização de todo o processo. Então não adianta alguém chegar e bancar o espertinho, que vai se dar muito mal. Agora, essa lista está rodando, a própria Polícia Militar divulgou essa lista, né, Major? Sim, nós divulgamos, é muita correria, até peço que as pessoas compreendam isso. A Polícia Militar está fazendo o máximo para poder fazer com que as informações cheguem o mais rápido para as pessoas. Isso é muito importante. E lembrando também que esse trabalho vai ser acompanhado. Tem muitas filas? Tem que ter parcimônia, tem que ter paciência. Lembrando que é uma situação em que nós precisamos exercer a cidadania na plenitude e a Polícia Militar colocou viaturas em todos os pontos para poder garantir que haja essa fluência, haja essa tranquilidade. A partir de hoje, Everton, na verdade deu um número menor um pouquinho de postos, porque vai aumentar durante a semana. E a tendência é que nós entremos num processo de regularização e essa situação se normalize. Então hoje, não na sua totalidade os 50 conforme informado, mas a tendência é que hoje cheguem pelo menos 30 postos, a partir de amanhã amplia-se então o número de postos e regiões, e aí com o passar dos dias vai se ampliando cada vez mais até a regularização de todo o processo, né, Major? Sem dúvida alguma, essa é a grande máxima, pedimos que as pessoas compreendam esse processo. É um trabalho hercúleo da Polícia Militar que colocou todos os seus homens da administração, das forças acadêmicas, para poder fazer com que não tivéssemos e não tivemos nenhum prejuízo pela segurança pública desde a última quinta-feira. Conseguimos viver esse processo, e é importante frisar, a Polícia Militar não é contra nenhum processo, nenhum manifesto, desde que ele seja embasado naquilo que a nossa Constituição fala, seja pacífico, ordeiro, não fira e não colida com outros direitos. Os direitos não se sobrepõem, mas quando a vida está em jogo, o encarregado de aplicar a lei, a polícia ou as polícias, precisam fazer uma interferência para que haja o quê? Redução de dano e proteção à vida. Isso é muito importante. Fizemos escolta de insumos para a questão hídrica, água potável. Fizemos escolta para todas as viaturas do SAMU. Eu vi que até numa reportagem foi falado, né? Sim. Agradeço até o reconhecimento dos nossos amigos do SAMU. Também de questão de materiais elétricos. Imagina se uma cidade para. Nós temos 853 municípios, se a parte de eletricidade, caldeiras, nós temos hospitais, a questão de alimento. Então, esse esforço hercúleo veio exatamente para reduzir o dano e fazer com que nós não tivéssemos perda de vidas. É um trabalho do gabinete de crise que está com o Centro Integrado de Comando e Controle, envolve vários órgãos do governo do Estado e a Polícia Militar tem feito essa gestão para e passo das escoltas exatamente para que nós não tenhamos problema. Isso é muito importante falar, é um esforço. Aproveito o seu programa aqui para, em nome do nosso comandante-geral, Everton, parabenizar todos os policiais militares que desde quinta-feira estão diuturnamente com um trabalho belíssimo, magnífico. É motivo de muito orgulho. E havia um medo do uso da força que não foi aplicado, tudo funcionando na base do diálogo. E isso traz uma tranquilidade muito grande para vocês e para nós também. Com toda certeza, Everton, com toda certeza. Agora, o efetivo da polícia.
com o passar dos dias, naturalmente, o potencial da greve vai aumentando. O efetivo da polícia também aumenta, os pontos, vocês naturalmente desviaram muitos policiais para os postos, mas a greve, onde os caminhoneiros estão, porta da refinaria e tal, a gente também conta com um largo efetivo da polícia para dar tranquilidade para todos os envolvidos, naturalmente. Sua pergunta é muito inteligente. A Polícia Militar, ela tem primeiro que nós somos militares, por essência. Em tempos de maior necessidade, vestimos a nossa farda e vamos para o bom combate. Isso aí é uma expressão de caserna e nós temos como realmente um sacerdócio. Além disso, a questão de forças da administração, forças do comando de policiamento especializado, forças acadêmicas, todas voltadas nesse momento para dar suporte ao operacional que em nenhum momento sofreu. Tanto que você não deve ter visto problemas ao longo desses dias de segurança pública. É verdade. Tivemos até uma queda, porque o número de policiais, exatamente para mediar o conflito. Hoje primamos, Everton, por uma polícia de proximidade. Temos condição de fazer com que a informação chegue rápido e a mediação de conflito dê o tom. E nessa mediação nós evitemos que haja um problema maior. Temos conquistado muito, claro, a nossa população tem um papel importante nesse processo. Acredito que a tendência é cada vez ampliarmos mais essa aproximação e termos condição de fazer com que cada vez mais façamos a diminuição do crime. Isso para nós é muito importante. E em relação a esse fato, o que nós vivemos desse movimento dos caminhoneiros, é muito importante que a sociedade continue participando conosco. Volto a conclamar para aqueles que chegaram agora, tendo parcimônia, tranquilidade. Nas filas que se formam agora, a polícia vai dar suporte, permanecerá todo o tempo para dar suporte a essas pessoas durante o desabastecimento. Só para terminar e voltar na questão dos combustíveis, foi uma pergunta que eu fiz antes do programa começar e refaço agora aqui ao vivo. Os postos que recebem agora o combustível e que já começa a fazer o abastecimento da população, dos carros e tal, eles, quando esse combustível acabar, eles recebem novamente? Não foi um processo estanque, não foi um processo para terminar hoje. Começamos o abastecimento às escoltas de combustível para fazer a manutenção. E a tendência, conversei agora com a equipe de gerenciamento de crise, antes de entrar no seu programa, até por uma dúvida sua, e eles me confirmaram que a tendência é nós ampliarmos o atendimento na rede de postos na região metropolitana de Belo Horizonte. Major Santiago, um prazer imenso recebê-lo aqui. Conte sempre conosco, conte sempre com a Band para qualquer coisa. Nós temos a melhor polícia do Brasil. Eu tenho orgulho porque minha família é toda da polícia, meu pai era, tenho vários tios e tenho orgulho danado de dizer isso aqui. Não estou fazendo média não, porque quando tem que criticar, você sabe que a gente critica também. Prazer recebê-lo aqui. Nós recebemos bem. Muito obrigado pela oportunidade. Um forte abraço a todos. Muito obrigado. Pode sair por ali. Major Santiago sempre muito solícito conosco, explicando muito do que você precisa saber para os próximos dias, já que a greve dos caminhoneiros continua. Aliás, nós recebemos agora imagens de filas nos postos. Nós recebemos imagens e essas imagens foram feitas exatamente nesse momento em um posto de gasolina próximo à Band, né, de frente para a Band. Então, você veja ali no canto uma viatura da polícia e aí, portanto, para evitar até que os espertinhos furem filas, então a polícia faz toda a organização. É uma fila quilométrica. Uma das faixas da Raja está interditada, sentido bairro, e pelo menos neste posto de frente para a Band, e aí, segundo informações, o preço aplicado é o preço que estava sendo cobrado antes da greve. Se tiver alguma informação diferente disso, por gentileza, o pessoal da produção aí pode me corrigir. Não, os preços aplicados são os preços que eram aplicados antes da greve. Portanto, a imagem de um dos postos, pouco mais de 30 postos recebendo combustível agora, na verdade combustíveis, agora à tarde. Major Santiago acabou de destacar que estes mesmos postos, quando cessarem os estoques, eles recebem mais e outros postos, a partir de amanhã, começam a receber, então,
a gasolina, o álcool, diesel. E se você que está aí parado na fila assistindo ao Brasil Gente, tem alguma imagem? Manda para cá, 997727663, 997727663. Manda para cá, sua imagem, seu registro. É sempre muito importante que você divida com os demais todas as informações que você obtiver. Portanto, 997727663, manda para cá, o registro então será dividido com toda a população. Motoristas de vans escolares fizeram manifestação em vários pontos da capital e depois se concentraram na região central. Houve buzinaço na Avenida Afonso Pena, com bloqueio temporário de algumas vias. E de acordo com o Sindicato dos Trabalhadores Escolares da região metropolitana de Belo Horizonte, a decisão de aderir à greve geral foi tomada na assembleia realizada no último sábado. Portanto, também, motoristas de vans falando em greve, petroleiros também falando em greve, metroviários também falando em greve. E a gente segue daqui informando que no 8º dia da greve dos caminhoneiros, que parou o país, mas que parou mesmo, o Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, na Grande BH, registra 11 voos cancelados. Tudo isso nesta segunda-feira, no 8º dia da greve dos caminhoneiros, que parou o país. O Aeroporto Internacional de Confins, da região metropolitana de Belo Horizonte, registra 11 voos, portanto. Em nota, a BH Airport, responsável pela administração do terminal, afirma que tem adotado um plano de contingência em parceria com companhias aéreas para reduzir os impactos nas operações e também aos passageiros. Ainda segundo a empresa, o nível dos estoques continua mínimo. Já o aeroporto da Pampulha funciona normalmente. Portanto, é importante destacar que se você tem um voo marcado para o Aeroporto Internacional de Confins, ligue para a companhia, informe-se sobre o voo, confirme o seu voo, porque o grande problema é deslocar-se até o aeroporto, gasta-se combustível e aí chega no aeroporto e o que acontece? Seu voo está cancelado? E aí você perde o combustível da ida, da volta e de quebra ainda não viaja. Então faça contato com a sua operadora, com a sua companhia e informe-se sobre a questão envolvendo o seu voo. Horários, está tudo em ordem e tal. Portanto, não desperdice combustível, não perca tempo e informe-se, ok? E o tradicional passeio de domingo teve que ser suspenso por boa parte dos brasileiros. Aquele passeio de domingo com a família, a falta de combustível deixou as ruas vazias, restaurantes fechados. Na capital, os ônibus não circularam e o serviço de limpeza urbana foi suspenso. Laura França acompanhou tudo e você vê agora na tela da Band. Domingo, para muita gente, dia de comer fora de casa. Mas dessa vez não deu certo. Até restaurantes famosos por ficarem abertos 24 horas estavam fechados. Não rolou. Uma empresa grande dessa significa que o negócio está ficando feio. E as ruas seguiram vazias até para um domingo. Pontos de ônibus sem ninguém, já que os coletivos não circularam durante o dia. É que a prefeitura e empresas de transporte adotaram a medida para que os ônibus pudessem rodar nesta segunda. E para quem tem carro em BH, o negócio foi tentar poupar a gasolina restante. Gasolina tá cheio o tanque. Eu enchi na segunda-feira e não saí de casa. Tô andando a pé. Acho que mais uns 5 dias. Então tá bom demais. Tá, porque a gente também quase não tá saindo, né? Só o necessário mesmo. E se a cidade estava vazia de veículos, os ciclistas aproveitaram para se exercitar. Você vai em qualquer lugar, já rodei tudo esse Belo Horizonte inteirinho hoje, só de bike. Final de tarde, o tempo tá bom, as ruas estão vazias, então é menos perigoso, né? Para dar uma volta de bicicleta. Mas além das bikes, o lixo ganhou mais espaço que o comum. Os serviços de limpeza urbana em Belo Horizonte foram suspensos no sábado. Já os serviços essenciais de saúde seguiram com atendimento normal. Os atendimentos não essenciais tiveram redução de 50% das equipes. Para evitar prejudicar pacientes que precisam de gases medicinais, esse hospital conseguiu fazer um estoque já na última sexta-feira para os próximos 10 dias. É que muitos destes cilindros vieram de carro ao invés de carreta ou caminhão. Principalmente a questão do oxigênio, que a gente fez um abastecimento no final da semana passada, que nos dá aí uma tranquilidade até que seja sanada a situação da greve dos caminhoneiros.
Muito bem, tá? Então a Band informa para você aqui no Brasil, gente, toda a situação envolvendo a capital, região metropolitana, o interior também tem vez. Daqui a pouco a gente vai ao interior para informar sobre os impactos da greve, Triângulo Mineiro e outras regiões também dentro de instantes. Ó, hoje tem promoção no Brasil, gente, Minas, mesmo com a greve dos caminhoneiros e toda a situação aqui na capital, a gente faz promoção também. Hoje vamos presentear um telespectador com um kit com 200 salgados. E aí você ainda leva 4 litros de bebida refrigerante, né, naturalmente, para fazer a sua festa aí. Para participar é muito fácil, você só precisa responder. E a nossa pergunta do dia é a seguinte: de que forma a greve dos caminhoneiros afetou a sua vida? Ou vem afetando a sua vida? Me responda aqui no Band Zap, que está aqui em cima no canto alto da tela. O resultado sai no fim do programa, portanto, peraí, eu não entendi bem, quantos salgados? Mas dá pra fazer uma festa, pô. É muito salgado, 200 salgados? É muito salgado, é. 4 litros de refri, dá pra fazer uma festinha, né? Dá pra fazer uma festinha. Ó, vamos pro rápido intervalo, não saia daí. Daqui a pouco nós vamos mostrar que a greve dos caminhoneiros está afetando o comércio e a indústria do país. Confira. É necessário uma atuação rápida e enérgica por parte do governo, tanto federal quanto estadual, para voltar à normalidade e a gente retomar nossa vida, nossa produção. Muito bem, estamos de volta ao Brasil, gente, Minas, nesse 8º dia de greve dos caminhoneiros, hein? Todas as informações aqui no Brasil, gente, a partir de agora, 4h27, hora oficial do Brasil, já recebemos aqui o Major Santiago, que destacou o seguinte, vem aqui, Nicolau, vou contar pro povão, pouco mais de 30 postos recebendo combustíveis agora. A partir de amanhã, as filas são quilométricas em todos os postos. Nós temos imagens aí, vale a pena mostrar novamente, imagem do posto em frente à Band, aqui na Rádio Agabalha, onde a fila já está abaixo do Hospital Madre Teresa. Eu acredito que daqui no Madre Teresa, 1 quilômetro, 1,5 quilômetros. Então, a 15 minutos, a 10 minutinhos, a fila estava próxima à Madre Teresa. Acredito que já esteja até mais abaixo do Madre Teresa. Portanto, as imagens mostram filas quilométricas, essa em frente à Band aqui na Rádio Agabalha, em todos os mais de 30 postos que recebem combustíveis. Agora à tarde, as filas também não são menores. E o Major Santiago nos informou agora há pouco que a partir de amanhã, mesmo que nesses postos os combustíveis acabem, eles continuarão recebendo combustível e amanhã o número de postos será ampliado. Lembrando que contando sempre com o apoio da Polícia Militar, desde a saída dos caminhões, da refinaria Gabriel Passos até os postos. A polícia acompanhando, fazendo realmente um trabalho impecável. Parabéns ao comando da polícia. Major Santiago esteve aqui, disse a ele, porque até agora não necessário, em momento algum foi necessário o uso da força. Portanto, a polícia dando suporte agora para que o combustível chegue até os postos e, naturalmente, oferecendo segurança a todas as pessoas que estão sem gasolina, sem o álcool, sem o diesel, em vários postos também, até o diesel terminou, acabou. Então agora chegando combustível em pelo menos mais de 30 postos na capital. A economia do país sente o impacto da greve dos caminhoneiros. Segundo a Confederação Nacional da Indústria, a paralisação prejudica o funcionamento das indústrias que enfrentam dificuldades para se recuperar da crise financeira. Veja agora na tela da Band. Todas as 27 montadoras do país estão paradas, principalmente por causa da falta de peças. Segundo a Anfávia, Associação Nacional de Veículos Automotores, a paralisação terá forte impacto na arrecadação, já que o setor gera mais de 250 milhões de reais por dia em impostos. Tudo parado nessa indústria de alimentos que também exporta para 15 países. Os prejuízos já chegam a 7 milhões de reais. As câmaras frigoríficas estão lotadas com 500 toneladas de carne, que não tem como sair daqui por causa da greve. Toda a carne já está processada e tem que ficar estocada enquanto centenas de supermercados, açougues e restaurantes do país sofrem com desabastecimento. O jeito aqui foi dar folga para os 450 funcionários da empresa. Quando a paralisação acabar, a previsão é de que demore pelo menos 2 semanas para que a produção e o escoamento voltem ao normal. Até lá, os caminhões ficam parados no pátio. É necessário uma
atuação rápida e enérgica por parte do governo, tanto federal quanto estadual, para voltar à normalidade e a gente retomar nossa vida, nossa produção. Afeta todos os segmentos, afeta a indústria, afeta o segmento dos hospitais, afeta supermercados. Não há um setor da economia que fica alheio a tudo isso que está acontecendo. Não há. E foi uma segunda-feira caótica também no Triângulo Mineiro, em Uberlândia. A gente mostra agora imagens de Luciele Melo, da tela da Band. Enorme e alguns veículos empurrados completamente sem combustível. Taxistas conseguiram abastecer mais rápido. As filas foram diferenciadas. Tem prioridade, graças a Deus está chegando aqui. Alguns não tiveram a mesma sorte. Passaram a noite aqui implorando a compra de um pouco de combustível para poder trabalhar. A gente chegou aqui à meia-noite, agora que está chegando aqui perto do combustível para abastecer a moto. Na falta do que fazer enquanto espera, dava até para contar os carros. Mais de 150 carros na minha frente, para trás de mim já tinha mais de 300 carros já. No meio desse sufoco, muitos estavam revoltados com os políticos. Enquanto a gente está aqui desde a meia-noite, né, para abastecer nossas motos, nossos carros, eles estão lá tudo tranquilo, né, o pessoal lá de cima, tudo no conforto, né. Outros tiveram que ir embora, sem saber o que vão fazer sem combustível. Estou com meu veículo desde sexta-feira estacionado num quintal baldio no Santa Mônica e eu preciso retirar esse veículo lá. Como é que eu vou retirar o veículo se eu não tiver o galão que leva a gasolina? Nos aeroportos também está faltando querosene de aviação. Segundo a Infraero, que administra 54 aeroportos brasileiros, a situação é de alerta. Os operadores de aeronaves devem avaliar os planejamentos de voos e abastecimentos de acordo com os estoques disponíveis nos terminais de origem e destino. O aeroporto de Uberlândia, em Minas Gerais, está sem combustível. Além deste, outras cidades também enfrentam o mesmo problema, como São José dos Campos, em São Paulo, Ilhéus, na Bahia, Campina Grande e João Pessoa, na Paraíba, Juazeiro do Norte, no Ceará, Teresina, no Piauí e Aracaju, em Sergipe. A Infraero informa ainda que estes aeroportos estão abertos e têm condições de receber pousos e decolagens. Onde não há disponibilidade de abastecimento, as aeronaves que chegarem só poderão decolar se tiverem combustível suficiente para a próxima etapa de voo. A recomendação aos passageiros é procurar as companhias aéreas para saber a situação dos seus voos. A Infraero compreende o direito de manifestação, mas entende que os protestos devem ocorrer sem afetar o direito de ir e vir das pessoas, bem como a segurança das operações aeroportuárias. Bom, é exatamente o que mais se questiona, né? O que mais se questiona. Muitos setores não estão envolvidos, mas acabam sendo prejudicados, né? Exatamente porque não está sendo respeitado, e muita gente defende isso, esse direito de ir e vir. São questionamentos que são feitos por principalmente muitos empresários, né, porque veem seus negócios sendo afetados diretamente por causa do volume dessa greve. Agora, a tendência é de que ela aumente, muito embora o presidente tenha ontem, através de um pronunciamento confirmado, e tudo foi divulgado na madrugada já no Diário Oficial da União, ainda assim a greve segue. Agora, a minha dúvida é a seguinte: o que mais os caminhoneiros querem? É uma dúvida, eu não estou questionando a greve, nem dizendo que tem que parar agora. As reivindicações que foram levadas foram atendidas. O que mais os caminhoneiros querem? E quem, afinal de contas, vai determinar o fim da greve após os acordos todos serem cumpridos? Porque a primeira parte dele foi cumprida. Então agora é esperar, porque eu não sei nem quem faz o comando da greve, né? Porque a cada hora fala a cada hora diz uma coisa diferente, leva as reivindicações e são atendidas, mas a greve não acaba e tem muita gente. Ontem eu estava em casa assistindo, não me lembro que canal, se me lembrasse falaria aqui sem o menor problema, uma senhora que faz hemodiálise pedindo pelo amor de Deus para que fossem liberados os insumos, mas parece que os insumos foram liberados.
e chegaram aos seus destinos. Então, o que não se sabe é até quando a greve vai seguir e se a greve dos petroleiros também vai afetar diretamente, exatamente como, principalmente os motoristas, como vem afetando agora, né? Porque são carros, o pessoal das vans também não consegue trabalhar, já há uma redução significativa no número de táxis, muita gente usando táxis e todos os sistemas de aplicativo também, e isso houve uma redução brusca, muito grande mesmo, então é esperar. Nós mostramos aí imagens de Uberlândia, que simboliza o que acontece em todas as outras regiões do estado. É que todas as matérias e os materiais que chegaram foram muito parecidos. A gente escolheu do triângulo, que simboliza e fecha muito bem toda a situação que ocorre no estado, em todas as regiões, sem exceção. Um ponto que deixa a população em dúvida é o funcionamento dos ônibus do transporte coletivo. E é sobre isso que eu converso por telefone com Daniel Marques Couto, diretor de transporte público da BH Trans. Daniel, seja bem-vindo ao Brasil, gente. Obrigado. Boa tarde a todos. Boa tarde. Daniel, como é que fica a situação, embora o prefeito Alexandre Calil já tenha confirmado que a partir de amanhã o funcionamento é integral, a carga de ônibus nas ruas, tudo funciona integralmente, mesmo sendo decretado ponto facultativo. Você confirma a informação e traz alguma outra informação que seja, que seja necessária para a população, Daniel? Sim, nós confirmamos a operação a partir de amanhã, é uma operação integral do transporte coletivo municipal. Nós tivemos algumas dificuldades aí nos últimos dias, né, de quinta-feira, dia 24 para cá, onde começou a faltar o óleo diesel em algumas empresas. Nós temos no sistema de transporte municipal 40 empresas, algumas empresas menores, algumas empresas maiores. Temos empresas que têm tanques, né, de estoque maiores e tem, às vezes, até o caminhão próprio para fazer a coleta de diesel. Então, as empresas menores começaram a ter essa falta, chegaram até a abastecer em postos, né, postos convencionais, que não é uma prática do transporte por ônibus, transporte convencional, e isso foi agravando. Operamos com um quadro de horário menor nesses 3 dias aí, quinta, sexta e sábado, e chegou no domingo sem operação nenhuma, né? Operação convencional, tivemos apenas o serviço emergencial aí para a saúde. Conseguimos também, os concessionários, fazer alguns recebimentos aí de óleo diesel nas garagens com acompanhamento da Polícia Militar, e isso gerou esse fôlego aí. Hoje a gente já operou com quadro de horário normal nos horários de pico, com uma demanda bem menor, também ponto facultativo, né, na cidade de Belo Horizonte, na prefeitura. Então esperamos que a partir de amanhã, com o sistema, com a oferta completa, a gente tenha uma tranquilidade ainda maior do que já foi hoje em relação à prestação do serviço. Daqui a pouco o governador Fernando Pimentel vai falar, enquanto isso a gente vai conversando aqui. E a pergunta que eu faço é a seguinte, até que dia nós temos aí para todas as empresas do transporte público aqui de Belo Horizonte, nós temos combustível suficiente? Bom, o combustível está chegando dia a dia. Nós temos, chega até 3 comboios, né, de carga de óleo diesel chegando nas empresas por dia, de forma que é um dia atrás do outro. Então a gente normalmente não divulga a semana inteira, né? A gente sempre fala, ó, a prestação do serviço amanhã é dessa forma, depois da manhã é dessa forma. Mas com esses últimos estoques que chegaram, a gente acredita que pelo menos esses dias úteis agora, até o feriado, a situação esteja normal. Muito bem, Daniel Marques Couto, diretor de transporte público, falando sobre os impactos da greve dos caminhoneiros também no transporte coletivo aqui da capital. Só recapitulando, nós temos então até sexta-feira todos os horários integrais, não é isso, Daniel? Todos os horários integrais, considerando que quinta-feira, né, é um feriado, então já opera com uma oferta menor. Sexta-feira já seria o que a gente chama de dia atípico, que é um dia útil entre um feriado e o fim de semana, que também tem uma redução, mas hoje, segunda-feira, amanhã, terça e quarta-feira, operando normal o transporte coletivo. E considerando ainda a possibilidade de uma paralisação dos metroviários, que foi noticiada, a gente ainda
aguarda uma confirmação, a gente também preparado para alguma eventualidade, algum reforço, principalmente nas linhas que operam os terminais. Muito obrigado, diretor de transporte público da BH Trans, Daniel Marques Couto, muito obrigado por ter atendido a Band. Eu agradeço a oportunidade. Bom, então tá aí, a gente trazendo, levando até você todas as informações necessárias para que você tenha, pelo menos tente ter uma vida normal no que se refere ao transporte público aqui na capital. Agora, os metroviários da Grande BH garantem uma nova paralisação para amanhã. De acordo com o Sindimetro, responsável pela categoria, a medida foi tomada durante uma assembleia entre a classe na última quinta-feira. Os profissionais, inclusive, justificaram que o início da greve se dá pela falta de reajuste salarial nos últimos 2 anos e do corte de direitos. Ainda segundo a entidade, o metrô deve funcionar apenas no período da manhã, entre 5 e 9h30 da manhã, em escala mínima. No restante do dia, não haverá atividades nas estações. A CBTU, Companhia Brasileira de Trens Urbanos, que administra os serviços metroviários na região metropolitana, afirma que não foi notificada da decisão. Então é importante que você fique ligado o tempo todo aqui na nossa Band para saber informações. Ouça também a Band News, que informa sempre, a cada minuto, novidades sobre a greve e a possibilidade da greve também dos metroviários, que pode acontecer a partir de amanhã. E aí, somente na parte da manhã, até as 9h30, recapitulando o que dissemos agora, somente até as 9h30 o metrô funcionaria. Após esse horário, escala mínima, após esse horário, você não terá mais condição, mas nada confirmado ainda. Nada confirmado ainda. Qualquer nova informação, a gente traz para você ainda nesta edição, Jornal Band Minas também, ou na Band News 89.5, ok? A greve dos caminhoneiros tem gerado uma preocupação a mais com a falta de alimentos e muita gente já está fazendo estoque de alimento em casa. Nos supermercados, alguns produtos como leite, ovos e óleo estão simplesmente sumindo das prateleiras. Luciana Viana foi conferir e você vê agora. Corredores cheios e carrinhos também. Dona Wanda conseguiu garantir os biscoitos para o chá da tarde. Tem que estar guardando, na hora que precisar, com um biscoitinho de noite, com um chazinho, né? Tá tranquilo. A venda de ovos está restrita a 2 caixas por cliente. Quase não há mais leite e óleo. Eni procura, mas não acha alguns produtos que está acostumada a comprar. Não encontrei. E por isso está levando outra marca, porque a que eu gosto não achei. Todas as empresas que dependiam de rodovia para chegar até os supermercados, elas não vieram. Então, nós temos faltas de queijos, de manteiga, de iogurtes, por exemplo, fornecedores que são bastante irregulares conosco, não é isso? Nós ficamos completamente na mão de alguns itens essa semana. A greve dos caminhoneiros provocou uma mudança de comportamento de quem vai às compras. Os últimos dias foram de corrida aos supermercados. Os consumidores estão comprando um volume maior e estocando por medo de faltarem alimentos nos próximos dias. Na quinta e na sexta-feira, quando o consumidor percebeu a complicação do fato, ele realmente se estocou um pouco mais. Jane preferiu não esperar e antecipou a compra do mês. Já tive aqui ontem, já comprei 2 caixas de leite, comprei tudo a mais, com medo de faltar, né? E hoje eu voltei para pegar mais um restinho que eu tinha esquecido, mas muita coisa já não tem. A situação é delicada, muita gente, então, fazendo estoque, outros tantos dizendo, mas tá errado, não pode fazer estoque, vai faltar para muita gente e tal. Mas aí, falando com meu amigo Feliciano Abreu aqui, nós não estamos acostumados a uma situação sui generis, uma situação rara, de falta de combustível, de falta de alimento e tal. Estamos vivendo um período, por causa dessa greve aí, em que nunca vivemos. Se você conversar com pessoas que têm idades mais avançadas e que passaram por outros governos, que começou lá, por exemplo, na época dos militares e depois com a entrada da democracia e até agora, nunca vivemos momentos como o que estamos passando agora. Então,
Não dá para você apontar o dedo e dizer isso está certo, isso está errado, né? Estou falando no sentido de você vê a doninha ali levando biscoito, uma bolachinha para dentro. Como é que você vai apontar para não pode levar esse tanto? É difícil, né? É difícil. Qualquer tipo de posicionamento tomado nesse momento, ele é um posicionamento precipitado. Agora, um posicionamento eu tenho certeza que não é precipitado. Esse não é. A inabilidade do presidente da República e de seus asseclas de comandar, de tratar esse assunto foi um negócio vexaminoso, um negócio vexatório. Inabilidade. Né? Eles confrontaram no auge da arrogância, eles confrontaram e se deram muito mal. E nós não sabemos a força que nós temos. Nós estamos sendo representados pelos autônomos que estão, porque a turma do lockout eu não vou nem comentar, porque muitos empresários se deram muito bem nessa situação e isso já está determinado e nós vamos pagar a conta, mas outros tantos, a maioria que está lá de autônomos, estão nos representando de certa forma, né? De certa forma não, efetivamente, porque eu acho que o povão mesmo perdeu força, perdeu musculatura para ir para a rua, porque foram tantas vezes e nada aconteceu. Aí os caminhoneiros vieram e falaram, é assim, vocês estão querendo fazer o que vocês estão fazendo, né? Operando petróleo aí, operado em cima do que acontece fora, então vamos parar isso aqui. O parente tá gerindo a Petrobras, é para acionistas ou é para servir ao povo, já que é uma empresa estatal? É uma discussão mais ampla que não cabe aqui. Mas vem cá, Feliciano. Vem cá, vamos falar aqui enquanto você chega. Prazer te receber aqui mais uma vez. Hoje, inclusive, você tem uma informação aí, é uma informação importante porque trata de preços, né? Nós estamos aqui com vários postos recebendo combustíveis, pelo menos nos postos aqui próximos à Band, nós temos os mesmos valores aplicados na semana passada, antes da greve. Exatamente, Everton. Inclusive, nós temos fotos desses postos anteriormente, até por causa do aplicativo com oferta, que a gente tem que tirar foto. Então, nós temos esses preços e agora eu passei na porta desses dois que já tem recebido aí combustível, parece que vai abrir por agora, nós vimos aí até as filas, e os preços continuam os mesmos. No caso do etanol, um está R$ 2,99 e no caso da gasolina, R$ 4,699 em um e outro R$ 4,899, um à vista e outro no cartão. Então são postos que estão, inclusive, um está lotado de gente já com aquele galãozinho, né? Então, realmente... Eles não estão limitando? Parece que sim. Pelo que a gente teve notícia, eles vão limitar em torno de... Depende, essas notícias são por alto até agora, viu, Everton? Mas em torno de 30 litros por veículo e 10 litros por motocicleta. Parece que é isso, porque aí dá para abastecer todo mundo e... Eu vou até pedir, Thiago, você verifica para a gente se há um limite de abastecimento ou se está podendo encher tanque, encher galão. Por gentileza, daqui a pouco a gente informa aqui no Brasil, gente. Agora me diz uma coisa, como é que andam as coisas no supermercado? Pois é, na semana passada, assim que nós saímos aqui da Band, a gente já tinha noção dessa confusão que estava acontecendo e, obviamente, a gente sabe que quando o combustível, né, quando você não tem como chegar, né, a mercadoria nos supermercados, há uma tendência, primeiro, de subir preços e, ao mesmo tempo, desaparecer mercadoria. Por nossa sorte, os pesquisadores do Mercado Mineiro começaram a fazer levantamento de terça-feira até sexta-feira e, Everton, não tem surpresa desagradável. Temos aumentos de preço, sim, mas temos quedas. O que nós notamos foi o seguinte, tem alguns itens que são mais doloridos, que a gente fala, que é justamente o hortifruti granjeiro, que é aquela coisa que o supermercado não tem no centro de distribuição estoque, então eles tiveram que comprar mais caro e repassaram. Agora, arroz, feijão, arroz subiu aqui, olha, uma marca subiu 4,55% em relação ao mês passado. Não quer dizer que foi na semana passada. O preço médio dele, que era R$ 10,13, subiu para R$ 10,59. Feijão carioquinha, que o quilo dele estava custando R$ 3,76, subiu para R$ 3,95, um aumento de quase 5%, que é um aumento considerável, mas não dá para afirmar que foi especulação dos supermercados. Outro item, macarrão espaguete número 9, com ovos de 500 gramas, que era R$ 2,73, subiu para R$ 2,84, um aumento de 4%. Óleo de soja, da mesma marca, de 900 ml, que era R$ 3,03, subiu para R$ 3,22, um aumento de 6,27%. Quer ver? O leite, que nós sabemos que está subindo, devido à entre-safra, continuou subindo, né? Nós tivemos aí o aumento do integral de 1 litro,
de 7,44%, de R$ 2,42, preço médio para R$ 2,60. Então, estamos tendo aumentos, estamos tendo quedas também. O que mais teve aumento realmente foi a batata inglesa, que aumentou 50%. O preço médio, que era R$ 3,56, subiu para R$ 5,34. Já a cebola branca subiu de R$ 3,81 para R$ 5,48, um aumento de 44%. Cristiano, eu vou te interromper, mas fica comigo aqui. O governador Fernando Pimentel anunciando medidas para amenizar os impactos dessa greve dos caminhoneiros. Agora, ao vivo, nossa equipe está presente. Vamos lá. Vamos ter que compartilhar com essa buzina aí, mas faz parte, né? Ok? Pode falar? Tá? Beleza? Todo mundo gravando? Não, primeiro agradecer a presença de todos aqui. Nós fizemos agora uma reunião com os representantes das outras instâncias de poder em Minas Gerais, a Assembleia Legislativa, o Tribunal de Justiça, o Ministério Público. Chamamos também as Forças Armadas, estava aqui o General Nolasco, o Brigadeiro Mário Sérgio, da Aeronáutica, enfim, e os componentes da equipe de governo que participam do Comitê de Crise que nós criamos, do Gabinete de Crise que nós criamos desde quarta-feira passada, para dar notícias do que fizemos ao longo do fim de semana e do que está sendo feito, preparado para essa semana. Nós passamos esse fim de semana em negociações muito intensas com vários setores que estão envolvidos nessa crise dos combustíveis, para poder assegurar que o funcionamento dos serviços públicos essenciais não sofresse qualquer interrupção. E, de fato, em Minas Gerais, não houve interrupção na prestação de nenhum tipo de serviço essencial. Saúde, segurança e mesmo o transporte coletivo, que, embora tenha parado no domingo em Belo Horizonte, hoje voltou normalmente. Na região metropolitana não parou. Nós estamos assegurando a entrega de combustível para os setores essenciais, mesmo no interior do estado. Todos os serviços de atendimento médico de urgência, os SAMUs, estão sendo abastecidos. A Polícia Militar está cumprindo um papel fundamental nisso, garantindo escolta para esses caminhões de combustível. Fizemos o mesmo no aeroporto de Confins, estamos fazendo também nos aeroportos do interior do estado. Não houve interrupção de fornecimento de combustível em Confins em nenhum momento, e vamos assegurar durante essa semana que isso seja mantido. Eventualmente pode haver algum pedido adicional de novas escoltas para algum produto essencial. O gabinete de crise está cuidando disso. Também medicamentos, ração para animal, carga viva, a gente está, na medida do possível, escoltando. Então, eu diria que em Minas Gerais a situação está razoavelmente estabilizada. Isso não quer dizer que a gente está tranquilo em relação a esse momento. Pelo contrário, a nossa expectativa é de preocupação muito grande, porque se a crise se prolongar ao longo da semana, nós achamos que nós podemos ter problemas mais graves do que temos até esse momento. Mas isso aí não compete a nós. A negociação que está sendo feita é em Brasília, é o governo federal que tem, nesse momento, condição de resolver o problema. As causas do problema não estão aqui nos estados, estão lá em Brasília, e a negociação está sendo conduzida lá pelo governo federal. O que nós podemos fazer aqui é atacar as consequências dessa crise, é o que nós estamos fazendo, tentando garantindo o serviço essencial e mesmo o abastecimento. Hoje, por exemplo, nós conseguimos, numa operação, eu diria, elaborada junto com o Sindicato das Empresas Distribuidoras de Combustível, trazer combustível para 40 postos da capital. Nós devemos amanhã repetir isso em outros postos, a tentativa de chegar a todos os postos de gasolina para que não haja desabastecimento em Belo Horizonte. Volto a dizer, é uma tentativa, não quer dizer que a gente assegure isso, mas estamos trabalhando para isso. Todos os órgãos do Estado, apesar do ponto facultativo que nós decretamos, todos os órgãos do Estado estão de plantão para aquilo que é essencial. Então não tem ninguém de férias, ninguém saiu de viagem, todo mundo está trabalhando. E a Polícia Militar está mobilizada desde sempre, essa em regime de trabalho intensivo, para atender aquilo que for necessário. A discussão sobre as causas dessa crise, volto a dizer, tem que ser feitas no âmbito federal, né? A origem de todo esse problema é a política de preços equivocada que foi adotada pela Petrobras já há cerca de um ano, com reajustes diários, e levou o combustível no Brasil a subir mais de 50%,
no intervalo de tempo em que a inflação sequer chegou a 3%. Então é completamente incompatível com o nível econômico do país, com o nível de renda das pessoas. É uma política de preço errada que tem que ser mudada. Essa é a origem do problema. A discussão se a tributação influi nisso aí é uma discussão secundária. Estou dizendo isso porque eu tenho certeza que vocês da imprensa estão curiosos para saber sobre tributação de ICMS. De fato, existe tributação de ICMS. O ICMS sobre o óleo diesel em Minas Gerais é 15%. E ele está mantido estável nessa mesma alíquota desde 2012. Não houve aumento do ICMS. Pelo contrário, o nosso governo reduziu a alíquota para 4% e agora para 3%. E o ano que vem para 0% do ICMS sobre o óleo diesel do transporte de passageiros coletivo. Então, nós também reduzindo já. Portanto, eu quero dizer que o Estado tem interesse, sim, em participar de uma solução para essa crise, desde que ele não seja mais sacrificado do que já é, os estados brasileiros, com essa questão da tributação. A recente proposta do governo federal, que inclui o que eles chamam de zeramento da CID e do PIS/COFINS, vai significar uma perda de 40 milhões por mês na receita estadual. É o que nós deixaremos de receber com essa proposta do governo estadual. 40 milhões por mês. Para vocês terem uma ideia, 40 milhões por mês é o que custa o transporte escolar todo mês no estado inteiro, ou mais ou menos 5 mil quilômetros de manutenção de estradas. Então, é um golpe, é um peso grande na receita do governo do estado, essa concessão que o governo está fazendo com o chapéu dos estados para atender aí as demandas dos caminhoneiros. Então, nós já estamos no limite, nós não podemos sacrificar mais o contribuinte mineiro, sacrificar mais as finanças do estado para resolver um problema que não foi gerado pelos estados, foi gerado pela política de preço equivocada da Petrobras. Volto a dizer... Essa queda de braço, o governador Fernando Pimentel continua falando, essa queda de braço não vai levar a lugar nenhum. A lugar nenhum. É impressionante, impressionante. Vou te convidar para ficar aqui. Vou convidar agora o Geraldo Henrique Figueiredo Campos, que é presidente do Mercado Central. Vem para cá, fica do meu lado aqui. Vamos fazer uma assembleia aqui. Não, fica do lado do Feliciano aqui para mim. Vem cá. Fica aí que a gente vai bater um papo aqui. Agora, Geraldo, me diz uma coisa. A situação atualmente no Mercado Central, agora, como é que as coisas se encontram por lá? Olha, o principal impacto para o Mercado Central é de fluxo de pessoas, né? Então, o número de clientes, ele reduziu, né? Desde que a greve começou, nesse final de semana, principalmente no sábado, o volume foi aproximadamente a metade do que circula num sábado normal lá para nós. Então, o fluxo de pessoas afeta profundamente o funcionamento da instituição. No domingo, entretanto, nós fizemos um evento que, acredito que deve ter sido o único evento realizado na cidade. Nós fizemos a maior chapa de fígado acebolado com giló do mundo para entrar para o Guinness e tivemos lá 2.200 pessoas compareceram ao nosso evento. Então foi satisfatório, foi um sucesso absoluto. Foi muito bacana, bonito, um evento sem nenhum contratempo. E foi um sucesso total. Abastecimento de legumes, frutas, verduras? Hoje mesmo eu acabei de fazer as compras de legumes e verduras para minha casa, inclusive eu estou levando agora. Eu consegui comprar tudo que eu queria, né? Talvez você não encontre todos os itens que você quer, sim, né? Então, pode ser que um item ou outro você tem que substituir, usar sua criatividade aí para poder fazer uma diversificação do seu mix de produtos. Mas não há um desabastecimento. Tem dificuldades, né? Não posso falar que está tudo normal. Por exemplo, a única loja, uma loja que só vende ovos, está fechada, porque o ovo realmente desapareceu do mercado, né? Queijo também, nós temos queijo ainda, as lojas, a maioria delas, a grande maioria está aberta. Talvez o estoque esteja um pouco menor, né? O pequeno produtor fornece para o mercado? O que acontece é que nós somos quase 400 lojas, né? E o nosso sistema de abastecimento, ele é muito capilarizado, diferente de centros muito concentrados. Portanto, a diversidade de pessoas trabalhando ali, a diversidade de fornecedores, numa situação como essa, eu acredito que nos deixou numa situação menos vulnerável do que outros pontos, talvez, né? O abastecimento do mercado normalmente é feito por veículos menores, porque o centro da cidade não é possível você entrar com grandes veículos, né? Então, e muitos dos hortifrutigranjeiros vêm de regiões aqui muito próximas. Sim.
Então a gente consegue receber alguma coisa. Então eu passei, antes de vir para cá, eu passei na loja, em 2 lojas que vendem folhas, tinha toda tipo de alface, brócolis que você quisesse, estava lá disponível. Bom, então o que fica para a população aqui de Belo Horizonte, a população pode ir até o mercado, que o mercado ainda consegue abastecer bem. Obrigado ao Geraldo Campos, obrigado Feliciano. Eu queria só repassar aqui o nome da ganhadora, hein? Do nosso kit com 200 salgados, tem refrigerante e tal, é a Marta Santana, final de telefone 6342. Tem que fazer uma festa aí, né, Marta? Porque nós não estamos tendo motivo para comemorar, não. Mas se for rolar a festa, me chama. Obrigado mais uma vez, Feliciano. Obrigado ao Geraldo Campos, presidente do Mercado Central. Agora, direto de São Paulo, com mais informações sobre a greve dos caminhoneiros, os impactos em São Paulo e no Brasil. Joel da Atena, Brasil urgente para todo o país. Um abraço, até amanhã.